Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. No programa de hoje, nós vamos conversar com um aviador e ex-presidente do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo aqui de Guarulhos. E o nosso entrevistado é o senhor Lorival Honorato. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, senhor Lorival. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Elaine, aos seus telespectadores, internautas, pela oportunidade da gente conversar um assunto que muita gente tem curiosidade, que é a aviação. Bom, são 40 anos que o senhor, enfim, conviveu aí no meio da aviação, trabalhou como piloto de avião, né, como engenheiro de voo na extinta Varig, e eu queria que o senhor explicasse para a gente como que foi esse início de carreira no mundo da aviação, que é um mundo que muita gente sonha, né? Que traz muito as pessoas assim ficam muito encantadas com o fato, né, da aviação, dos aviões ali no aeroporto. Isso é uma coisa que dá ali um certo encantamento. Como é que foi? Bom, primeiramente, né, eu tenho 72 anos, nasci de uma família muito pobre, né? Sou da Mooca, meu pai era um simples funcionário público, 5 filhos, então era muito difícil a vida à época. E eu tive que começar a trabalhar com 9 anos de idade, né, para ajudar em casa. E fui trabalhando com 9 anos de idade, eu fui ajudante de sapateiro, com 11 anos ajudante de farmácia, com 13 anos trabalhava no escritório de imobiliária, com 15 anos fiz escola Senai e com 17 anos eu me apaixonei pela aviação. Um dia fui até o aeroporto de Congonhas, né? E ali me deu um encantamento, né? Quando eu vi a aviação e eu soube que existia cursos na Varig, né? A Varig, ela formava seus técnicos e seus pilotos. E eu prestei todos os concursos e com 17 anos eu consegui ser aprovado e fazer a escola de aviação da própria Varig. E então comecei na Varig em 1968 e fui até 2003 na Varig. E depois da Varig ainda fui voar mais uma outra empresa e voei até 2008, ou seja, foram 40 anos dedicados à aviação. Uma carreira muito bonita, né? Que as pessoas, como estava dizendo, Helene, as pessoas às vezes acham que é inimaginável a pessoa conseguir entrar na aviação. E não é fácil. Só depende da vontade da pessoa e hoje existem cursos, aqui em Guarulhos mesmo, nós temos curso para aviador, temos curso para mecânico, então é tranquilo. Para mim foi fascinante, né? Me dediquei muito, voei 23 mil horas de voo, né? Voei todos os equipamentos que tinha à época, desde o Eletra, que nós temos o Eletra aqui, e fui até o Jumbo, né? Então, e no meio voei o Boeing 727, o Boeing 707, o DC-10, que é o Douglas, e finalmente o 747, que é um avião de 2 andares com 402 passageiros. Então, uma vida bastante intensa, muito bom, eu me apaixonei e até hoje eu sou apaixonado pela aviação, né? Então, meus contatos todos são com o pessoal da aviação. E a gente tem aqui, o senhor acabou de falar do Electra 2, né? Ele também é um avião mítico, né? As pessoas falam, né? Por conta de ter voado muito na ponte aérea Rio-São Paulo, que era um avião seguro, né? Que não acontecia nenhum acidente. Fala um pouquinho dessa segurança que esse avião trazia nessa época e que justamente transforma, né, a imagem dele num avião praticamente inquebrável. Inquebrável, é verdade. Eu, na verdade, comecei a voar o Eletra quando o Eletra ainda fazia até voos internacionais, né? Por incrível que pareça. O Eletra fazia Assunção, né? Fazíamos voos próximos aqui, né, do Brasil, que fazem fronteira, mas já fazia muito com ele. E voei 4 anos esse avião e terminei a minha carreira nele. Depois eu fui para o Boeing 727 e fazia voos na ponte aérea também. Esse avião é super seguro, um avião que as pessoas se apaixonavam por ele quando viajavam, né? É um avião quadrimotor, turbo-hélice, né? Um avião que tem uma capacidade assim de segurança inacreditável. Nunca soube de um acidente com Eletra, né? Mesmo na Varig, como depois que ele saiu da Varig, foi voar na África,
E por que ele parou de operar? Tudo é tecnologia, né? Então, um avião que ele, primeiro, fazia voos para a ponte aérea, né? Então a gente fazia a ponte aérea não só São Paulo-Rio, mas era a ponte aérea São Paulo, Rio e Brasília. Então eram esses 3 destinos. O fato dele ser um avião que carregava 89 passageiros, né? E aí depois botaram o 737, que já passava dos 100 passageiros. E era muito mais econômico para vamos dizer, o destinação dele, né? Que era cargas e passageiros, né? Porque o Eletra, ele era um avião que, vamos ver, acomodava pouca carga, né? Era mais passageiro, mas eram 89 passageiros. Então, de 89 para 109 já são 20, né? E o tempo também de duração do voo era um pouco menor, 10, 15 minutos a menos, mas sempre as empresas aéreas levavam isso como um fator diferencial. Antigamente havia uma preocupação com relação ao impacto ambiental dos aviões, né, do combustível dos aviões, que é a querosene de aviação? Olha, a época, né, quando a gente começou, não tinha esse problema. Primeiro que quando eu comecei, ainda existiam os aviões a gasolina, né? Eram aqueles aviões a gasolina, o DC-3, vários aviões a gasolina. Tinha o Hércules, desculpa, o Hércules não, o DC-6, né? Então, Curtiss, Commander, então tudo era gasolina. E isso realmente já tinha ultrapassado a tecnologia. E aí eles colocaram os aviões a querosene. Conta a relação, né, dos aviões no ambiente, nos males que eles causam, qualquer equipamento que use combustível causa algum mal, né? Só que a época, estou falando na época de 70, 80, o tráfego aéreo era bem menor. Hoje nós estamos falando, tipo assim, aqui em Guarulhos, nós temos em média 800 operações dia. Cada 24 horas, 800 aviões estão pousando e decolando, né? Então, o consumo do combustível, né, jogado no ar, no ambiente aqui de Guarulhos, ele vai, aos poucos, né, afetando o meio ambiente, né? Apesar que hoje os aviões já estão muito mais modernizados, a tecnologia, os aviões já estão consumindo bem menos, né? Os procedimentos das empresas aéreas também já estão evoluindo para se criar um ambiente desfavorável bem melhor, né? Mas, se falando de Guarulhos particularmente, eu até fiz uma entrevista há pouco tempo atrás, uma emissora de televisão aqui e também na TV Câmara, falando sobre os malefícios que o combustível causa aqui a Guarulhos. Primeiro que nós temos aqui a Serra da Cantareira, né? Que ela cria um paredão. E temos um nome, Cumbica, que muita gente às vezes não sabe por que é Cumbica, que eu sempre digo Cumbica é proveniente, né? Esse é um termo tupi-guarani que eles dizem que é teto baixo, é uma coisa que fica estacionada. Ou seja, então o combustível dos aviões, no momento que ele está no próprio aeroporto, ele já está contaminando o ar, né? Através do seu APU, que é Auxiliary Power Unit, é uma unidade de força auxiliar, ela já vai contaminando o ar. Depois tem o táxi, depois tem a decolagem. Então esses aviões, né, eles consomem uma certa quantidade de combustível e estacionam este combustível aqui no ar de Guarulhos. Em média, né, um avião, ele despeja, né, quanto de combustível aqui no espaço aéreo da cidade? Entre estar no chão e decolar até eu reduzir a potência, né, ele gasta acima de 500 litros de combustível. Acima de 500 litros, pensando que são 800 operações entre pousos e decolagens por dia. Por dia. Então é muita coisa. É muito combustível. E isso vai acumulando, né? Então, acumulando. E isso afeta o quê? Toda a flora, a fauna e principalmente a saúde das pessoas que moram no entorno, né? Então, a cidade de Guarulhos, ela vive sob intensa produção de poluentes causados pela aviação. Bom, o senhor sabe que, enfim, o senhor também participou aí das discussões, né, da taxa de preservação ambiental. Então, desde 27 de maio deste ano, Guarulhos, né, estabeleceu uma taxa de preservação ambiental que a ser paga pelas empresas aéreas
pela carga. Então, o valor são 3 UFGs, unidades fiscais de Guarulhos, corresponde mais ou menos a R$ 12 por tonelada de peso, né, levado, enfim, contando também o peso do avião. Qual que é a sua opinião sobre a cobrança dessa taxa aqui na cidade? Olha, eu acho uma cobrança viável. Inclusive, na Europa, eles já cobram uma taxa de poluição. Só que tem que ter vamos dizer, um estudo um pouquinho mais aprofundado, com elementos técnicos, para se levar a nível federal e não municipal, né? Por quê? Porque isso vai ter que ser decidido na Câmara dos Deputados e vir uma lei específica para Guarulhos. Porque senão, se Guarulhos, vamos dizer, ela consiga cobrar isso aí e não é derrubada numa instância, uma primeira instância, alguma instância superior, todos os outros aeroportos vão querer cobrar. Então precisa se fazer um estudo só de Guarulhos, né? O estudo, vamos dizer, técnico já existe, né? Agora precisa pegar os técnicos, levar esta proposta até Brasília, Câmara dos Deputados, colocar que Guarulhos tem uma singularidade em relação aos outros aeroportos. Porque senão o Congonhas vai querer cobrar, Fortaleza, Recife, todo mundo vai querer cobrar. E tem que ser colocado que realmente Guarulhos ele é uma verdadeira panela onde fica estacionado todos os poluentes causados pela queima do combustível dos aviões. Só para fazer uma observação, nesse momento, né, a lei ela está sob uma liminar que foi pedida pelo Ministério Público à Justiça. O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso ainda está tramitando ainda, mas nesse momento essa lei está suspensa, só para deixar o nosso público ciente também. Mas existe, né? Já foi aprovada, enfim, já foi sancionada. Bom, conversa tá boa, mas a gente está se encaminhando para o próximo bloco. Você, telespectador internauta, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista. No programa de hoje eu entrevisto o aviador e ex-presidente do Contur, Conselho Municipal de Turismo, Lorival Honorato. Lorival, a gente falou um pouquinho sobre a tua experiência, né, na aviação, como piloto, mas você contou pra gente que se aposentou em 2008, mas a sua relação com Guarulhos vai muito além da aviação, né? Você foi presidente do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, de 2016 a 2018, e no começo de 2018 foi aprovado um novo plano diretor de turismo, né, para que Guarulhos fosse reconhecida como município de interesse turístico. Fala um pouco para a gente sobre essa tentativa de fazer com que Guarulhos fosse reconhecida como um município que trouxesse, né, interesse para o turismo. Bom, Helene, o caso é o seguinte: Guarulhos é a porta de entrada do mundo. Nós temos em Guarulhos, como eu disse, em média 800 operações dia. Nós temos em Guarulhos, em média, 42 milhões de passageiros ano. Então é muita gente que passa por Guarulhos. Então Guarulhos, nós temos tantas coisas que não são percebidas pelo próprio guarulhense, né? E nós, então, tentamos colocar Guarulhos como um município de interesse turístico, que é o MIT, para que Guarulhos também se valesse de uma verba para ser aplicada no turismo, né? Mas eles tinham uma série de requisitos necessários para colocar Guarulhos como MIT. E a gente, quando eu estava como presidente, a gente alterou, inclusive, né, o Estatuto do Turismo, né, a Lei do Turismo, para se enquadrar no MIT, né? Mas, posteriormente, faltaram algumas coisas e isso, que eu saiba, até hoje ainda não, parece que não atenderam todos esses requisitos. E são poucos os municípios que são considerados MIT, né? Anualmente, eles fazem vamos dizer, uma seleção de municípios que têm algum interesse turístico, e para isso Guarulhos tinha que atender alguns requisitos. E parece que até aí, então, fora a lei, eles não conseguiram atender. Então precisa ser atendido, logicamente, porque Guarulhos precisa de
vamos dizer, turistas que venham aqui e tenham todo o apoio ao turismo. Nós temos tantas coisas em Guarulhos, mas não são vistas, porque não são observadas pelo próprio município, pela própria prefeitura. Quais seriam esses requisitos e também esses destaques turísticos da cidade? Olha, são vários. Agora eu não posso mensurar, porque algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas foram alteradas. Mas uma das principais era a lei do turismo, né? E precisava ter, por exemplo, representantes de vários segmentos. Esses representantes foram colocados exatamente como os requisitos pediam. Então, essa foi a minha parte mais forte, né? E outras coisas que depois foram alteradas, eu não sei agora em que pés está, né? Eu sou conselheiro do Contur, né? Mas esse assunto ficou mais restrito à diretoria de turismo. Certo. E quais são os atrativos? Quando a gente pensa em Guarulhos, a gente pensa muito no aeroporto, né? Sim. Mas os atrativos da cidade? O senhor também é proprietário, né, um dos proprietários e síndico do Hotel Bristol. Então, Guarulhos. O que a gente tem para atrair os turistas? Olha, fora o zoológico que nós temos aqui, nós temos a Casa da Candinha, né? Nós temos aqui toda a Serra da Cantareira, que as pessoas, até para fazer qualquer excursão, alguma caminhada, se sentem amedrontadas. Isso precisa ser explorado, isso precisa ser facilitado. E uma das coisas que eu vim ao participar do Contur é porque eu sempre digo para o pessoal, eu era um turista remunerado, né? Então eu vivia no mundo conhecendo o turismo. Então muitas coisas que eu via fora do país, eu quis trazer para o país. Mas aqui a gente nota que existe assim, vamos dizer, um pouco interesse do município, né, em fazer com que essas coisas aconteçam. É o caso, por exemplo, da nossa estação, né, de trem Guarulhos. Nós temos a estação de trem, ela está totalmente... Né? Você está falando da Praça Quarto Centenário. Está abandonada, aquilo está abandonado, né? Tentamos fazer daquela Praça Quarto Centenário, né? A própria UNG se prontificou em financiar todo o projeto, fazer um bistrô, revitalização da Praça Quarto Centenário, porque nós estamos aqui cercados de hotéis, né? E a Praça Quarto Centenário é um marco, né? Isso aí faz parte da história de Guarulhos, que é a estação de trem Guarulhos, né? Aquela do trem das 11, então está totalmente abandonada. Agora, a estação Cumbica, que fica dentro da base aérea, preservadíssima. Está como se tivesse sido inaugurada ontem. Então, essas coisas, o município precisa se preocupar, entendeu? Em investir no turismo, né? Então, nós temos vários lugares aqui. Nós temos a Lagoa dos Patos, né? Dos Patos, né? Não me lembro agora o nome. Na Vila Galvão. Da Vila Galvão. Isso. Então nós temos vários locais aqui para ser explorado pelo turista, mas tem que facilitar a vida do turista, senão o turista não vai. Então nós precisamos fazer com que o turista chegue aqui e tenha todo o aparato para que ele possa conhecer Guarulhos. Isso não tem, infelizmente. E pensando, né, o senhor tem toda essa experiência com o Bristol, qual que é o perfil hoteleiro da cidade? Qual que é a característica principal dos hotéis aqui de Guarulhos? Olha, Guarulhos é mais aquele perfil dos nossos hóspedes, é aquele passante, aquela pessoa que vem e fica aqui para um dia, 2 dias, depois vai embora. Então ele não está aqui para explorar o município, né? Então é alguém que vem, que vai fazer vamos dizer, vai para outro lugar, mas naquele dia ele aproveita, conhece a cidade, ou vai para... tem vamos dizer, os objetivos dele na cidade de São Paulo, mas pela facilidade de ficar próximo do aeroporto e não pegar trânsito, ele fica em Guarulhos. Hoje, por exemplo, nós estamos com o nosso hotel cheio de atletas. Nós temos o time de rugby lá do Canadá, nós temos todo o Comitê Olímpico do Brasil, todo no hotel. Mas, assim, para turismo, muito pouco. Então precisa melhorar esse nível de atração. Precisamos melhorar o nível turismo. de atração. Eu, quando estava como presidente do Conselho de Turismo, eu trouxe aqui para Guarulhos o primeiro evento internacional da cidade, chamado African Fashion Week, que é um desfile de modas africano dos países africanos que falam a língua portuguesa, e pretendia trazer mais eventos aqui. E nos restringimos apenas àquele evento. Então a gente
tem oportunidade de divulgar a cidade de Guarulhos, porque, como eu disse, Guarulhos é a porta de entrada do Brasil. As pessoas chegam aqui, querem ficar, mas não tem o que fazer. Tentei criar também aqui um contato com as cidades litorâneas, para que a gente trocasse de turistas. O turista lá do litoral viesse para cá e a gente levasse eles para fazer intercâmbio de turista. Mas precisava ter todo o sistema de locomoção, né, para que as pessoas pudessem ter facilidade. Isso não tem em Guarulhos, não é visto. O turismo aqui, infelizmente, é muito restrito. Bom, o senhor também, né, é conselheiro do Condengru, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Municipal da cidade de Guarulhos, representando ali a Agende, que é a Agência de Desenvolvimento e Inovação aqui da cidade. Eu queria perguntar para o senhor quais são os desafios de Guarulhos nessa área de inovação, de desenvolvimento. Infelizmente, a Agende, que poderia dar todo um apoio, né, para o desenvolvimento da cidade, foi esquecida pelo governo municipal. Tá? Então, nós estamos, inclusive, numa situação bastante crítica na parte financeira, né? Por conta, inclusive, um bem da Agende, né? Que é o escritório da Agende, estava até para ser leiloado, porque não tem condições de sobreviver. O governo municipal, infelizmente, virou as costas para a Agende, e a Agende, que visava, né, todo o desenvolvimento tecnológico da cidade, hoje está limitado apenas a ter os seus colaboradores, mas não tem uma atividade mais prática. E com relação à cidade, o que é preciso fazer para, enfim, para conseguir superar esses desafios de desenvolvimento, de crescimento, no momento de crise que a gente está vivendo agora? Olha, você vê que Guarulhos é uma cidade riquíssima, né? Nós temos aqui indústrias, empresas, né, que precisam ser olhadas com mais carinho. Elas precisam ser olhadas com mais carinho, né? Então, nós precisamos que o governo municipal, né, ajude, né, a ver o que essas empresas precisam, né, a ver o que a gente precisa, para que a gente possa realmente fazer com que Guarulhos se fortaleça, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse olhar do município para com os empresários, né? E tudo aqui parece que a gente, né, por exemplo, eu vejo os hotéis, né, prestadores de serviço, nós tínhamos uma taxa, né, um imposto de 2% para o prestador de serviço, no caso os hotéis, bares, restaurantes, e aumentaram para 5%. Isso realmente ficou inviável pagar ISS aqui em Guarulhos. Ou seja, você imagina, quem pagava 15 mil foi pagar 75 mil. Né? E para o prestador de serviços é muito ruim, porque isso inviabiliza o negócio. A gente tem que jogar essa taxa em cima de uma hospedagem. E às vezes o hóspede acha que aquilo ali realmente começa a encarecer. Então eu acho que o município ele precisa ver com melhores olhos, né, esses empresários que estão aqui trabalhando pelo município. Né? Porque os hoteleiros, por exemplo, muitos deles nem são daqui, são de fora, mas eles estão gerando empregos. Nós, por exemplo, temos mais de 100 funcionários. A cadeia hoteleira de Guarulhos tem muito mais de 2.000 funcionários. Isso diretamente, fora indiretamente. Então, eu acho que a prefeitura tinha que olhar para esses empresários. Agora, o senhor também está imobilizado, né, presidente da Águia, que é uma associação guarulhense de infraestrutura aeroespacial e logística, né? Fala um pouco para a gente o objetivo dessa associação recém-formada com relação às políticas para a cidade. Sim. Bom, a Águia, a finalidade da Águia é trazer, fazer uma interação, né, dos munícipes com o aeroporto, com a base aérea, ou seja, a gente fazer com que haja uma integração, né, da população com esse segmento, que eu sou do segmento da aviação, né? Então, a ideia inicial era que as pessoas viam o aeroporto, né, como se fosse apenas um lugar de viagem. E a gente queria trazer o aeroporto para dentro da cidade, fazer uma integração do aeroporto, assim como a base aérea. Algumas coisas eu já consegui fazer junto à base aérea, né? Por exemplo,
conseguir que a base aérea fizesse parte do Codengru também, né? Então a base aérea já está integrada. Por quê? Porque senão parece que eles têm um mundo e nós temos o outro mundo. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, nos aeroportos, existe muito extravio de bagagens, existe muitas mercadorias que às vezes no transporte elas têm algum problema, né? E ficam tudo no aeroporto. E essas bagagens até confiscadas, né? Pela aduaneira, né? Fazer com que estas mercadorias, essas coisas que estão aí no aeroporto, sejam direcionadas, né, às instituições filantrópicas dentro da cidade de Guarulhos. Porque não existe isso, né, esse relacionamento das instituições com o aeroporto. E isso é muito importante, o senhor falou da base aérea. Eu queria lembrar, hoje a gente está gravando o programa dia 20, né, de outubro, dia 21 de outubro, o senhor vai receber, então, uma medalha, né, que é justamente a Ordem do Mérito Aeronáutico, uma solenidade que vai acontecer ainda. Quando você estiver assistindo esse programa, ele já vai ter recebido, mas eu queria que o senhor comentasse aí como que o senhor se sente recebendo essa homenagem do comando da Força Aérea Brasileira. Sim, olha, me sinto orgulhoso, né? Como eu disse, a minha aviação, eu sempre participei da aviação, né? O pessoal, os militares, apesar de eles serem militares, eles faziam a mesma coisa que nós fazíamos. Inclusive, até quando nós voávamos os mesmos equipamentos, que a Força Aérea tinha um equipamento, nós tínhamos semelhante, a gente fazia curso juntos. Então, muitos dos brigadeiros hoje, muitos coronéis, são nossos colegas de curso de aviação. Então, a gente tem um carinho especial, principalmente eu, né, que fui da aviação há 40 anos. E, como eu disse, a gente sempre teve uma interação com a Força Aérea, né? Porque parece que para uma pessoa comum, a base aérea, a Força Aérea é um outro mundo separado, e não, eles precisam ter esse contato com a população. Então a gente tem feito contatos em todos os sentidos, né? Por exemplo, no meu caso específico, o Hotel Bristol, a gente fez toda a troca de enxoval e doamos tudo para a base aérea. Foram mais de 300 colchões que nós doamos para a base aérea, e não é para a base aérea, a gente doa para a base aérea que eles vão doar em caso de alguma catástrofe, eles colocam tudo aquilo dentro dos aviões e levam para atender a população de outros estados. Então essa é a finalidade da gente ter esse contato sempre com a Força Aérea. E eles, então, eu já sou um membro honorário da FAB, né, já há mais de 8 anos, e agora eles me escolheram para receber essa medalha do Ordem do Mérito Aeronáutico. É uma medalha que poucas pessoas recebem. Isso aí, normalmente, é muito selecionado. Bom, parabéns, então, Obrigado. Por essa homenagem, né? E a gente chegou ao final do programa. Gostaria de agradecer ao senhor por ter participado desse bate-papo aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade e, quando precisar, estarei às ordens. Muito obrigado e tenhamos todos um bom dia. Bom, agora eu me despeço de vocês. Sigam acompanhando conosco a nossa programação e até a próxima edição do Ponto de Vista.